Tudo bom? Eu sou a Cláudia Palma, do blog Street Style Porto Alegre e também do blog Street Style São Paulo. Então, na verdade, eu tenho dois blogs. E esses dois blogs que eu tenho, eles são dois porque estão situados em duas cidades, mas eles têm o mesmo funcionamento. São blogs que buscam o estilo das ruas na cidade de Porto Alegre e na cidade de São Paulo. Então a gente quer entender e, através da fotografia, a gente fotografa as pessoas como elas se vestem, os lugares que elas frequentam, peculiaridades da cidade, do mobiliário urbano. Enfim, para a gente contar um pouco o dia a dia dessa cidade com foco no estilo e na moda e no vestuário das pessoas. Então, o blog ele é um blog de fotografia, a gente tem pouco texto, e através da fotografia a gente mostra o estilo das pessoas, clicando o look delas nas ruas. A gente também clica detalhes que a gente encontra nos looks, então um anel, uma pulseira, um relógio que a gente acha interessante, a gente chama de detalhe. A gente clica a casa de pessoas, enfim, a gente tem um funcionamento, uma linha editorial que tenta mostrar esse lifestyle além do que as pessoas vestem, né? Então, onde elas frequentam, onde elas compram, restaurantes que elas frequentam, bares e tudo mais. E aí eu digo a gente porque junto comigo quem faz o blog é a Luísa Fedrizzi, que é jornalista, ela escreve os textos, as pautas, então tem um trabalho jornalístico. Mas basicamente somos nós duas, a gente fotografa nas ruas e publica no blog. O funcionamento é bem simples, tá? Essa busca no blog é uma coisa que perguntam muito, não é mostrar, olha o que tá na moda e as pessoas estão usando na rua. Ah, saia mullet tá na moda, então as pessoas estão usando saia mullet. De forma alguma. Eu saio para clicar com a cabeça completamente aberta e o que me chama atenção, as pessoas que têm algo a dizer, as pessoas que se expressam através do estilo, as pessoas que através do seu comportamento, que para mim é isso que é moda, transmitem alguma informação, eu tento clicar, tento buscar. E a gente coloca até o serviço, a gente descreve nas fotos a marca das roupas, a profissão das pessoas, talvez a ocasião de uso, a rua onde ela estava, para a gente contextualizar essa pessoa. A gente não posta as marcas do look para dizer se a pessoa estava usando grife ou não. A gente mostra, a pessoa estava usando vintage, estava usando brechó, foi ela que fez, se ela comprou numa fast fashion, se ela comprou num, de algum estilista. Então a gente mostra mais nesse sentido, para o público se inspirar. Olha que bacana o look dela. Todo foi montado na C&A. Eu posso montar um look barato. O look dela foi todo customizado por ela, então pela pessoa, enfim. Então nesse sentido a gente coloca a descrição, né, das peças. E aí é um outro ponto interessante a gente pensar de que forma, né? Então o blog se relaciona com as marcas, porque a gente tem um blog, a gente tem um veículo de comunicação. Fora o blog, eu tenho uma atividade profissional paralela, que é a minha empresa, eu gero conteúdo e tudo mais. Mas a gente precisa que o blog gere receita, né? Por mais que a gente faça alguma coisa por paixão e tudo mais, acho que todo blog de moda precisa desse retorno financeiro, tanto para eu ter grana para comprar equipamento, para eu ter disponibilidade de horário para poder fotografar, para eu poder ir para São Paulo, por exemplo, fazer foto, já que o meu blog tem em São Paulo também. Então, essa busca para manter o projeto vivo, a gente acaba então gerando esses patrocínios e as marcas também têm interesse em expor o seu conteúdo, né, casado junto com a nossa marca. Então, o Street Style Porto Alegre, a gente tem um Media Kit, como todo mundo tem, onde a gente informa para as marcas o número de acessos, relevância, o tipo de usuário que consome o nosso blog. Mas a gente tem lá o banner padrão, public post, publicação no Facebook, todas as formas de mídias tradicionais. Só que todas as marcas que a gente tem trabalhado, cada uma a gente tem conseguido adaptar o conteúdo da marca para nossa realidade. Então a gente tenta entender o que a marca tem a dizer, tenta criar um conteúdo novo junto. Uma coisa que a gente não faz de jeito nenhum, vocês nunca vão ver no blog, é vestir alguém com uma roupa e dizer que aquela pessoa estava andando na rua e eu fotografei, que é o que as marcas mais querem da gente. Só que no momento que a gente fizer isso, a gente vai perder a nossa credibilidade. Então eu não posso vestir alguém de uma marca, de Renner, e clicar na rua e dizer assim, essa pessoa estava vestida de Renner. E aí eu vou estar vendendo isso para Renner. Isso a gente não faz de jeito nenhum. Então, a gente indica às vezes no Instagram alguma peça que a gente clica, alguma coisa assim.
Uma parceria muito legal que rolou com o Street Style Pô foi com a Monjoá. É uma marca aqui de Porto Alegre, fica no Osvaldo, e a marca começou já há mais de um ano a fazer um trabalho de revitalização do Bonfim. As meninas tinham a ideia de mostrar o quanto o bairro é legal. Então esse era o briefing da campanha delas, o briefing de coleção, era o bairro. E aí a gente criou um conteúdo, entre tantos que a gente criou, entre tantas parcerias que a gente teve bacanas, a gente criou um conteúdo com a Monjoá que era todas as fotos durante um período que fossem clicadas no Bonfim, a gente colocou o logo da Monjoá. Independente das marcas que a pessoa estivesse usando. Então a gente comentou, olha, essa foto foi no Bonfim, e olha quanta gente bacana tem no Bonfim. A Monjoá também acha que o Bonfim é legal. Então, lá na descrição, a gente dizia foi no Bonfim, e a Monjoá também fica no Bonfim, e fazer essa relação com a marca. Eu considero esse um dos cases mais bacanas, porque teve uma associação de conteúdo, tanto do que elas queriam dizer, e quanto os looks escolhidos. Claro que os looks que a gente escolheu eram looks que poderiam ser uma menina ou um menino que compra na Monjoá. Então, a gente também procurou associar a imagem do look à marca. Outra situação muito bacana é da PP Acessórios. Elas trabalham com couro excedente da indústria calçadista, elas fazem bolsas e acessórios em couro, mas esse couro ele é sustentável porque ele sobra da indústria e elas reaproveitam. Então elas têm uma pegada sustentável, acreditam nisso. Então, mesma coisa, chegou o briefing para nós, a gente sentou para conversar, aí eu propus o seguinte, então todos os looks que tivessem uma pegada sustentável, fosse vintage, ou que a pessoa estivesse de bicicleta, ou que a pessoa estivesse usando uma sacola de pano voltando do supermercado, qualquer relação entre a moda e a sustentabilidade, a gente também ia associar o look a isso. A gente dizia, olha, essa pessoa acredita no mundo sustentável e a Monjoá também. Então, através do look, do que a pessoa estava usando, a gente conseguiu passar a informação da Monjoá. Aí tem vários outros exemplos bacanas. A gente faz muito vídeo também com marcas legais, que a gente fez parcerias bacanas. A gente fez trabalho com a Evoque, o nosso Vimeo tem algumas coisas bacanas. E a gente tem procurado, então, fazer essas parcerias com conteúdo pago, sim, porque a gente precisa de verba e precisa manter o blog, mas de uma forma que fique clara para quem está lendo e que tenha uma relação e que gere a vontade do usuário, então, ir para a fanpage, ir para o site da marca, que haja uma conexão, que a gente consiga colocar esses valores dentro dos valores que a gente acredita. Uma outra situação legal foi com a Vivo. A Vivo queria fazer uma ação e eles queriam mostrar alguma coisa relacionada à amizade. Então a gente clicou pessoas em momentos com amigos, tomando chimarrão, passeando. Então a gente fez looks, fez a foto de street style, mas entre amigos. E aí a gente colocou no texto, a gente tá clicando amigos porque a gente também acha que essa proximidade entre amigos é bacana, tudo mais. Então são pequenos exemplos, mas a gente dá muito mais trabalho. Colocar um banner, copiar e colar um release é muito mais fácil. Mas a gente precisa casar esse conteúdo e fazer com que esse conteúdo seja relevante. Uma outra ação que é muito legal, que a gente fez tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, é com a Piccadilly. A Piccadilly, que é sapato, tem uma linha nova, que é a Piccadilly Nice, e eles queriam mostrar que qualquer estilo, qualquer roupa, menina que fosse urbana, poderia usar o sapato deles. E eles fizeram um conteúdo na fanpage deles, um aplicativo de inspirações de street style. E essas inspirações foram clicadas pelo Street Style Pô e pelo Street Style São Paulo. Então, através do nosso olhar, da minha curadoria, eu levei os looks para dentro do aplicativo deles. Então, foi uma cross-promotion. A gente fez conteúdo casado, tanto publicado no blog, quanto publicado no aplicativo deles. Então, é um conteúdo que eles utilizaram. Então, a gente criou essas fotos, clicou, foram 80 fotos, 40 em Porto Alegre, 40 em São Paulo. E aí eles poderiam combinar, olha, esse look tá com esse sapato, mas poderia estar com um sapato da Piccadilly X, poderia estar com essa sandália, poderia estar com isso. E fizeram montagens. Claro que no momento dessas fotos a gente pede autorização, no caso da Piccadilly eu pedi autorização específica, mas é uma forma de patrocínio, de cross-promotion. Então eu continuei fazendo o que eu gosto, que é clicar as pessoas na rua, mas aí com um briefing um pouquinho diferente, pra Piccadilly, pra mostrar algo que a marca queria mostrar. Essas fotos, então,
são conteúdo e ao mesmo tempo são publicidade. Isso que eu acho interessante. Então, o segundo assunto, um último assunto, desculpa, que eu considero muito importante é a gente pensar e discutir dentro da moda a relação que as marcas têm nas suas estratégias de comunicação com os blogs, né? O que que a gente vê hoje? As marcas, elas veem o potencial que os blogs de moda têm em atingir o público muito específico, público que as marcas também querem atingir, e aí num desespero de vender, um desespero de se comunicar, começa a gerar public post, banner e a criar, com pequenas verbas, comparadas à mídia tradicional, uma avalanche de jabá, digamos assim. Então, as marcas, o que elas fariam com 10 mil reais no rádio, na TV, essa não é praticamente nada. Então, com 10 mil reais nos blogs, elas fazem um monte de coisa. Só que como é que eu vejo isso? Eu acho que uma marca, ela não pode depender de um veículo para vender. Se a marca não consegue se comunicar por si só com o seu público, tem algum problema. Então, a minha formação é em relações públicas. Depois disso, eu fui para moda e continuo trabalhando com comunicação. Então, eu penso que a marca ela tem que ter estratégias que se relacionem com os públicos. Ela tem que ter estratégias que o produto dela, que a imagem dela seja construída perante o consumidor final, perante a sociedade, perante a imprensa. Então, se ela se associar sempre a blogueiras no formato F-Hits e tudo mais, ela tá vendendo a imagem da blogueira, não a dela. Então, eu vou dar um exemplo. Ela pega uma camiseta que tá para vender, coloca em 4, 5 blogueiras F-Hits, elas têm uma audiência de massa enorme, posta no Instagram, vende a camiseta, esgotou a camiseta, sucesso. Só que é um sucesso de venda da camiseta ligada à blogueira. Não há nenhum tipo de construção de marca, de valores, e a marca não passa nada além para o seu público final. Então, acho que essas estratégias elas têm que ter muito cuidado. Como eu falei antes, eu procuro casar o conteúdo da marca com o meu conteúdo, para seguir na minha linha editorial. Da mesma forma, a marca tem que ter um posicionamento, uma estratégia de comunicação e associar esses blogs em momentos pertinentes. Então, no caso da Piccadilly, eles tinham um posicionamento ligado ao street style. Eles têm essa linguagem, a campanha deles é ligada a isso, então eles buscaram um blog de street style e casaram um conteúdo. Não adianta simplesmente mandar uma foto do produto, um release, copia, cola, posta, vai aparecer para 1 milhão de pessoas e eu ganhei 10 mil fãs. Eu acho que esse tipo de coisa ele acaba sendo muito imediatista e não constrói uma imagem a longo prazo aí pro lado das marcas, né? E os blogs acabam uma semana falam da L'Oréal, na outra semana falam da Vela, na outra não tem nenhum tipo de ética quanto a isso. Eles vão falar de qualquer marca. E aí acaba que a longo prazo começa a soar falso isso, né? Então não acredito muito nesse formato. E também a gente sabe que as práticas e os preços estão sendo abusivos, né? Esses tipos de blogs que acham que tem 1 milhão de acessos e que isso é tudo, estão cobrando valores que eu acho discrepantes. Então, enquanto marca, eu sempre cito a Farm. A Farm não faz jabá com blogueira. A Farm não manda roupa para Camila Coutinho postar. E aí que a gente vê a diferença. A Farm faz o que? Ela constrói uma rede em torno dela, gera conteúdo sobre a marca e aí os blogs replicam e publicam o conteúdo da Farm, porque ele é relevante por si só. Então ela não apela, ela não paga para falarem dela. Ela gera conteúdo, gera informação e tanto o público final quanto as blogueiras em geral acabam falando da marca e aí passando adiante a informação que a marca quer passar. Então, basicamente é isso. Né, a visão que eu tenho, a história que é do Street Style Poa, do Street Style São Paulo. E a gente tem um trabalho bacana também no Facebook e no Instagram, para quem quiser seguir. E foi um prazer conversar com vocês.